Olá, senhoras e senhores, está começando o sétimo episódio de Jurisprudência em Teses Café, aqui com as teses do Superior Tribunal de Justiça. E na edição de hoje falaremos sobre as edições de número 114, que trata sobre legislação de trânsito 2 dos crimes de trânsito, edição número 130 dos crimes contra a honra, edição número 134 dos crimes da lei de licitação. Lei 8666, na lei antiga ainda, hein, galera? Mas vamos lá. Pegue seu café e vamos começar. Edição número 114. Legislação de trânsito, dos crimes de trânsito. Tem primeiro, na hipótese de homicídio praticado na direção de veículo automotor, havendo elementos nos autos indicativos de que o condutor agiu, possivelmente com dolo eventual, o julgamento acerca da ocorrência deste ou da culpa consciente compete ao tribunal do júri, na qualidade de juiz natural da causa. Item 2. O fato da infração do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, ter sido praticada por motorista profissional não conduz à substituição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir por outra reprimenda, pois é justamente de tal categoria que se espera maior cuidado e responsabilidade no trânsito. Item 3. A imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir veículo automotor não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual não é cabível o manejo de habeas corpus. Item 4. Quando não reconhecida a autonomia de desídios, o crime de lesão corporal culposa, artigo 303 do CTB, absorve o delito de direção sem habilitação, artigo 309 do CTB, funcionando este como causa de aumento de pena, artigo 303, parágrafo único do CTB. Item 5. Os crimes de embriaguez ao volante, artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, e o de lesão corporal culposa em direção de veículo automotor, artigo 303 do CTB, são autônomos e o primeiro não é o meio normal, nem fase de preparação ou de execução para o cometimento do segundo, não havendo falar em aplicação do princípio da consunção. Item 6. O crime do artigo 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta. Item 7. Para a configuração do delito tipificado no artigo 306 do CTB, antes da alteração introduzida pela Lei 12.760 de 2012, é imprescindível a aferição da concentração de álcool no sangue por meio de teste de etilômetro ou de exame de sangue, conforme parâmetros normativos. Item 8. O indivíduo não pode ser compelido a colaborar com os referidos testes do bafômetro ou de exame de sangue, em respeito ao princípio segundo o qual ninguém é obrigado a se auto-incriminar. Nemo tenetur sede tegere. Item 9. É irrelevante qualquer discussão acerca da alteração das funções psicomotoras do agente se o delito for praticado após as alterações da Lei 11.705 de 2008 e antes do advento da Lei 12.760 de 2012, pois a simples conduta de dirigir veículo automotor em via pública com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas configura o crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Item 12. Com o advento da Lei 12.760 de 2012, que modificou o artigo 306 do CTB, foi reconhecido ser dispensável a submissão do acusado a exames de alcoolemia. Admite-se a comprovação da embriaguez do condutor de veículo automotor por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. Item 11. Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou integrar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada ou que se encontre em qualquer das situações previstas no artigo 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condição do veículo. Súmula número 575 do STJ.
Item 12. A desobediência à ordem de parada dada pela autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou por policiais ou outros agentes públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, não constitui crime de desobediência, pois há previsão de sanção administrativa específica no artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de punição penal. Edição número 130, dos crimes contra a honra. Item 1º. Para a configuração dos crimes contra a honra, exige-se a demonstração mínima do intento positivo e deliberativo de ofender a honra alheia, dolo específico, o denominado animus caluniandi, difamandi e injuriandi. Item 2. Nos casos em que a inexistência da intenção específica de ofender a honra alheia é flagrante, admite-se, excepcionalmente, em sede de habeas corpus, análise da presença do dolo específico exigido para a caracterização dos crimes contra a honra. Item 3. Para a caracterização do crime de calúnia, é indispensável que o agente que atribui a alguém fato definido como crime tenha conhecimento da falsidade da imputação. Item 4. O crime de calúnia não se contenta com as afirmações genéricas e de cunho abstrato, devendo a inicial acusatória conter a descrição do fato específico, marcado no tempo, que teria sido falsamente praticado pela pretensa vítima. Item 5. O juízo de admissibilidade, o processamento e a instrução da exceção da verdade oposta em face de autoridades públicas com prerrogativa de foro devem ser feitos pelo próprio juízo da ação penal originária que, após a instrução dos autos, admita a exceptio veritatis, deve remetê-los à instância decorrente da prerrogativa de função para julgamento do mérito. Item 6. Não se admite a exceção da verdade quando o recipiente não consegue demonstrar a veracidade da prática de conduta criminosa do excepto. Item 7. Expressões eventualmente contumeliosas, quando proferidas em momento de exaltação, bem assim no exercício do direito de crítica ou de censura profissional, ainda que veementes, atuam como fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos tipos penais definidores dos crimes contra a honra. Item 8. A ampla liberdade de informação, opinião e crítica jornalística reconhecida constitucionalmente à imprensa não é um direito absoluto, encontrando limitações, tais como a preservação dos direitos da personalidade, nestes incluídos os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade, sendo vedada a veiculação de críticas com a intenção de difamar, injuriar ou caluniar. Item 9. A não recepção pela Constituição Federal de 1988 da Lei de Imprensa, Lei nº 5.250 de 1967, não implicou na abolição crimes dos delitos contra a honra praticados por meio da imprensa, pois tais ilícitos permanecem tipificados na legislação penal comum. Item 10. É concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público condicionada à representação do ofendido para ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. Item 11. Os deputados federais e os senadores gozam de imunidade parlamentar material, o que afasta a tipicidade de eventuais condutas, em tese, ofensivas à honra praticadas no âmbito de suas atuações político-legislativas. Artigo 53 da Constituição Federal de 1988. Prerrogativa estendida aos deputados estaduais, a teor do disposto no artigo 27 do parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988. Item 12. A imunidade em favor do advogado, no exercício da sua atividade profissional, esculpida no artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto da OAB, Lei 8.906, de 1994, não abrange o crime de calúnia, restringindo seus delitos de injúria e difamação. Item 13. A parte não responde por crime contra a honra decorrente de peças caluniosas, difamatórias ou injuriosas, apresentadas em juízo por advogado credenciado. Edição número 134.
dos crimes da Lei de Licitação, Lei 8666, de 1993. Item 1º. Para a configuração do delito tipificado no artigo 89 da Lei 8.666, de 1993, é indispensável a comprovação do dolo específico do agente em causar dano ao erário, bem como do prejuízo à administração pública. Item 2. O artigo 89 da Lei 8666, de 1993, revogou o inciso 11 do artigo 1º do Decreto-Lei nº 201, de 1967, devendo, portanto, ser aplicadas condutas típicas praticadas por prefeitos após sua vigência. Item 3. A condição de agente público, cargo de prefeito, é elementar do tipo penal descrito no caput do artigo 89 da Lei 8666, de 1993, não podendo, portanto, ser sopesada como circunstância judicial desfavorável. Item 4. O crime do artigo 90 da Lei 8666 de 1993 é formal e prescinde da existência de prejuízo ao erário, haja vista que o dano se revela pela simples quebra do caráter competitivo entre os licitantes interessados em contratar, causada pela frustração ou pela fraude no procedimento licitatório. Item 5. O crime previsto no artigo 90 da Lei 8666 de 1993 classifica-se como comum, não se exigindo do sujeito ativo nenhuma característica específica, podendo ser praticado por qualquer pessoa que participe do certame. Item 6. É possível a incidência de agravante genérica prevista no artigo 61, inciso 2, a linha G do Código Penal, no crime de fraude em licitação, quando violado o dever inerente à função pública, circunstância que não integra o tipo previsto no artigo 90 da Lei 8666 de 1993. Item 8. Em relação ao delito previsto no artigo 90 da Lei 8.666 de 1993, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional deve ser a data em que o contrato administrativo foi efetivamente assinado. Item 9. É idônea a valorização negativa da culpabilidade do agente pelo fato de exercer cargo de prefeito ao cometer os crimes previstos no artigo 90 e 92 da Lei 8.666 de 1993, dada a lisura e a ética que se esperam de um representante do interesse público. Item 10. O delito do artigo 93 da Lei 8666 de 1993 somente se tipifica se as condutas nele previstas forem praticadas no curso do procedimento licitatório. Item 12. As infrações penais tipificadas na Lei 8666 de 1993 não são meio necessário ou fase preparatória ou de execução para a prática de crimes de responsabilidade de prefeitos. Artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 1976, tratando-se de delitos autônomos e distintos, a tutelar bens jurídicos diversos, não sendo possível a aplicação do princípio da consunção. Item 13. À luz do sistema constitucional acusatório e dos princípios do contraditório e da ampla defesa, a norma contida no artigo 400 do Código de Processo Penal, CPP, com redação dada pela Lei nº 11.719 de 2008, que prevê a realização do interrogatório ao final da instrução criminal, é de observância obrigatória no âmbito dos procedimentos especiais, não havendo que se falar em afronta ao rito procedimental previsto no artigo 104 da Lei de Licitações. Item 14. Compete à Justiça Castrense processar e julgar os crimes licitatórios praticados por militar contra o patrimônio sujeito à administração militar. Artigo 9º do Código Penal Militar, CPM. Galera, é isso aí. Esse foi o 7º episódio do Jurisprudências em Café, das jurisprudências em tese do STJ aqui no Arete Justo. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like. Não se esqueça de acessar os julgados aí na descrição do vídeo. É isso aí, galera. Até a próxima. Tchau.